documentário do Discovery Channel, que foi editado com os devidos créditos dados ao Discovery, sobre os arquivos secretos da NASA. E eu quis expor esse documentário pela seriedade dele, pelo fato de que ele carrega aí consigo depoimento de 7 a 8 ex-astronautas, alguns deles homens que pisaram na Lua, outros com experiência longa de viagens para fora de órbita, e todo mundo dizendo a mesma coisa, dizendo a quantidade imensa de avistamentos que existem e que são proibidos de serem relatados ou são limados, cortados dos relatórios. Você viu aí inicialmente a história de uma funcionária da NASA que disse, olha, existem essas coisas aqui nessas fotografias, e eles disseram, não, isso tudo aqui você tem que tirar, não pode existir no nosso relatório. A intenção dela de querer saber por que acabou gerando a ela ameaças concretas. E a grande maioria desses que vão e vêm, fazem viagens, atestam coisas, ficam esperando o dia da aposentadoria para ver se ganham a liberdade para falar o que viram, porque tem gente que vai ficando perturbada, não só com a percepção do que percebeu, mas sobretudo com o impedimento dessa declaração, e agrega-se a isso um terceiro fator. A grande questão de todos eles e de todo mundo é por quê? Por que que uma organização que supostamente quer descobrir os segredos do universo, quer descobrir quais são os elementos que constituem o mundo que nos cerca, dentro do qual, o universo dentro do qual nós existimos, é para isso que bilhões são gastos para pesquisas, estão com 2 sondas em Marte, trabalhando lá, coletando todo tipo de coisas num ambiente absolutamente inanimado, que terá seu significado científico as descobertas que se fizer, mas não vai ser nada, não vai ser nenhum boom extraordinário para a Terra. Enquanto isto, tem objeto cruzando, fazendo volta elíptica, subindo, cortando para lá, tudo gravado, eles arranjando as explicações que não convenceriam ninguém nem num botequim, mas insistem nessas histórias. Então a minha questão, como eu antecipei ontem, não tem a ver com o interesse em ufologia, conforme os ufólogos e os ufologistas defendem, porque eu tenho deixado clara qual é a minha opinião a respeito disso. O que me faz ficar completamente inconformado é o fato de que até aqueles que deveriam vestir o jaleco branco do sacerdócio científico vivem no obscurantismo de negação, porque não querem que dados fartos, todos eles, cheguem ao conhecimento público. E assim os governos. Só que nós estamos vivendo uma era internetiana de comunicação democrática no mundo inteiro, qualquer um pode dizer o que quiser e dificilmente se consegue apagar, logo, logo aquela informação vai sendo migrada para outros servidores, de modo que é uma dificuldade imensa apagar, e as notícias vão correndo e muitas coisas além disso. Existem hoje milhões de pessoas na Terra que testemunham as mesmas coisas. Então, ou nós estamos passando um atestado de alucinação coletiva, de loucura generalizada, ou nós estamos dizendo que até os homens que são qualificados ao extremo para serem mandados para viagens espaciais são todos literalmente uns lunáticos. Ou existem coisas sérias acontecendo, que estão sendo acobertadas, e quando você pergunta aos entendidos a razão, eles dizem o seguinte, não, é que o governo não pode divulgar esses fatos para não criar alarme público, perplexidade. Eu já vi, por exemplo, o presidente Bill Clinton, assim que foi eleito, dizendo, olha, se existem informações aí, eu quero saber, porque de fato a gente fica pensando que o Barack Obama foi eleito
Aí reuniram o Barack Obama e disseram: olha, Barack Obama, tem tudo isso aqui, olha, tudo isso aqui é classificado que ninguém pode saber. Só se for em relação a Al-Qaeda, assuntos aqui de política internacional ou interna, porque desde o tempo do Hoover, que existem caixas pretas dentro do governo americano, que muda presidente, sai presidente, é aquilo que um dos aposentados da NASA, que viveu lá a vida inteira, disse. Que ele mesmo foi chamado dizendo: olha, se o seu negócio é pesquisa espacial, aqui é o seu lugar, mas se você quiser aproveitar a pesquisa espacial para outras descobertas, aqui não é o seu lugar. E ele mesmo disse: o cascateamento de informações é muito grande, então quem vai, viu, fotografou, passa dados. Aí você recebe os dados e diz: você está eximido de todos os dados coletados, tanto quanto está proibido de comentá-los. Aí você chega, passa os dados ao Sandro. Aí o Sandro vai e faz outra reclassificação. E vai passando para as instâncias superiores o que interessa às instâncias superiores de acordo com o programa espacial. Mas, de fato, é no segundo escalão que habita o poder decisório dessa manipulação, que vai seguindo. Só que esse é um negócio que fez escola no mundo inteiro. Primeiro na Rússia, no tempo da Guerra Fria. Os Estados Unidos veem e não falam, por que a gente vai contar alguma coisa? Aí ficou aquela troca de acusações mundiais. Não, essa fenomenologia deve ter sido criação tecnológica americana não divulgada. Os Estados Unidos olhavam para aquilo e diziam: vai demorar, mas não sei quantos mil anos para a gente conseguir fazer uma coisa desse jeito, com essa velocidade, essas características, essa autonomia, isso tudo. Isso deve ser coisa dos russos que inventaram e não disseram para a gente ao mesmo tempo, em que você vê aí o astronauta dizendo: a gente sabia que havia 99% de jamais eles poderiam ter feito aquilo. A gente, com tecnologias mais avançadas, nem sonhava com isso. Lá nos russos a acusação era mesmo: isso é coisa dos americanos. E aí fica esse jogo de empurra. Só que eu não estou nem aí para o fato disso ser vida extraterrestre, como se uma civilização parecida com a nossa, com carinha diferente, ou com cara no umbigo, ou bunda no olho, para mim não me interessa. Qual é o formato deles, o que é que a construção de vidas de natureza semelhante à nossa possa ter produzido no universo inteiro. E o universo é formado de bilhões de galáxias. Não é esse o caso, eu não tenho nenhum problema com criaturas de Deus criadas, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Eu tenho até interesse em conhecer todas elas que aparecerem. Prazer em conhecer. Não fujo de nenhuma realidade. Não existe nada no cosmos que Deus não tenha criado. O que me deixa preocupado, e aí pode ter gente que não concorde comigo, no seguinte fato: quando eu digo que eu não acredito que essas visitações sejam de criaturas de um processo civilizatório que evoluiu como nós, que passou todos os processos que a nossa civilização passou, não é porque me seja difícil crer que em algum lugar do universo isso possa acontecer. Não é o meu problema, de modo algum. É simplesmente o fato de que as características dessas manifestações e o tempo que elas acontecem na Terra e não começaram de 1940, 45 para cá, sim, elas são milenares, com testemunhos milenares no planeta, me faz crer o seguinte: número um, que se existem civilizações idênticas às nossas, a nossa, há milhares e milhares de anos visitando a Terra, com que intenção eles fizeram isto, esses milhares de anos? A intenção não era autorrevelativa. A intenção não era contato, nem comunicação. Senão já teriam feito. A intenção, na melhor das hipóteses, é manipuladora. É estranha manipuladora. Porque você tem registros aí
do Japão de 4.000 anos, de sociedades mais antigas de 5.000 anos. China. Né? China. Você vê, por exemplo, a narrativa do Ezequiel, que interpreta aquele fenômeno que tem as mesmas características do que se vê em muitos casos e muitas coisas hoje em dia, como um fenômeno de natureza espiritual. A gente vê, por exemplo, desde o livro de Gênesis, que a intenção de seres alienígenas, vamos chamá-los assim, os Benai Elohim, são alienígenas porque não são humanos, porque não são desse mundo. A gente chama anjo de anjo simplesmente porque eles aparecem na Bíblia, mas são seres de natureza alienígena em relação à nossa constituição. Totalmente extraterrestre. Extraterrestres. E com poderes extraordinários, se materializam, são capazes de comer com os humanos, são capazes de seduzir ou de serem objeto de desejo, de sedução, como foi em Sodoma e Gomorra. São capazes de estar aqui numa conversa e desaparecer numa chama de fogo. São capazes de se manifestar imensos e assustadores, como a história inteira dá testemunho de gente que foi salva de exércitos e de coisas assim, e não sabiam nem por que os inimigos estavam batendo em retirada. Só vieram a saber depois, pela boca do inimigo, que havia seres gigantescamente protegendo-os ali. O testemunho da Bíblia, da história humana, está carregada disso aí. A diferença que acontece é apenas quando os encontros com esses alienígenas bíblicos, que são anjos, os Benai Elohim, se fazem acompanhar de aparatos. É só aí que fica com uma cara diferente. É só aí que o crente passa a dizer eu não sei o que é, porque até então, se for bonzinho é anjo, se for mal é demônio. Está definido. Está simplificado assim. É a presença do aparato é que deixa o crente nesse estado de eu não sei o que é. Ora, mas a aparição mais aparatosa da história humana, antes de haver registro qualquer, na China é uma gravura, no Japão é uma gravura, ou é uma história. O texto mais aparatoso de todos, com anjo e aparato, está aqui em Ezequiel, está na Bíblia. Ora, se a gente chega e vê que, do ponto de vista da Bíblia, sem maniqueísmo, mas apenas simplificando para que uma criança de 6 anos de idade entenda em casa, existem anjos bons e anjos maus. Eu detesto esses maniqueísmos simplificantes. No entanto, a gente vê que a intenção bondosa desses seres, que são espíritos ministradores de Deus para aqueles que hão de herdar a salvação, como diz a Bíblia, é nitidamente bondosa. Anjo não estupra, ele não chega gerando pânico mantido. Quando ele chega, não tema. Cria paz. Pacifica. Quando Ezequiel treme todo e cai no chão, ele cai diante da visão. Porque ele não chegou nem a tocar, foi só o impacto. Assim como o João também. O Daniel. Né? E outros tantos. Levanta, para, não é assim. Pedro, Tiago ali não precisam se assustar. Jesus chega e diz, não tem mais. O espírito é do não temor. Ninguém é abduzido, ninguém é carregado, não é nada. As características de abdução começam na Bíblia em Gênesis no capítulo 6. Sim. Os Benai Elohim é que tomam dentre as filhas dos homens as que melhor lhe pareceram. É uma decisão soberana, alienígena, abduzidora. Tomam para si e fazem o quê? Hibridização. Não é? A narrativa bíblica não é científica. Tomaram para si e elas geraram filhos que vieram a ser os varões poderosos. Houve um upgrade mental, físico, informação, tecnologia. Foram os que dominaram o mundo antigo, com o agravante físico de se dizer que eram gigantes. E com o agravante de depois do dilúvio, a própria narrativa bíblica fazer associação entre aqueles,
pré-diluvianos e o remanescente, já não tão sofisticado, mas ainda agigantado, poderoso e tudo mais, já imbecilizados de algum modo para o nível da burrice humana, mas presentes com a Bíblia dizendo que os Azomins, os Enaquins, os Refaíns, todos esses eram descendentes dos Nefilim. Escrito aqui. Então, se os Nefilim eram descendentes dos Benai Elohim, e se a intenção original era hibridização, era alterar o caminho humano, era como diz a parábola do joio e do trigo, quando perguntarem, escuta, tu não plantaste só trigo bom nesse chão? De onde veio o joio? E Jesus disse, um inimigo fez isso. Agora, esse inimigo que fez isso, plantou joio no mundo. Esse inimigo que fez isso, no momento pré-diluviano, que os teólogos sofisticados, pós-modernos, devem dizer, como é que um cara como o Caio, que não é burro, que eles podem me acusar de qualquer coisa, mesmo de burrice, ou de falta de armazenamento cultural, pode entrar numa dessa. É por inteligência que eu entro numa dessa, não é? A burrice é de vocês, meus amigos. Eu vou a qualquer faculdade teológica no mundo dizer os burros são os senhores e fazer uma viagem bíblico-histórica até o dia de hoje para mostrar que a intenção é a mesma, é homicida, é matar, é roubar, é destruir, é alterar a natureza humana, é gerar um híbrido humano. E só que isso a gente não sabe como aconteceu na era pré-diluviana, gente. Imagina, no meu livro Nefilim, para ficar no âmbito ficcional mesmo, era apenas um gigantão lá de 3,60 m, com um pintão de meio metro. Proporcional. Proporcional, arrombando uma gostosa da antiguidade, só para não fazer a viagem para além disso. Mas quem nota na leitura do meu livro, ele não termina assim. Não. Ele termina com esse espírito querendo alterar a genética, migrando para outros lugares, fazendo inserção tecnológica no homem, querendo colocar chip de upgrades mentais, tudo isso que a gente vê a ciência prometendo agora, e os relatos desses indivíduos que foram tocados por esse tipo de estupro, que eu nunca vi, só os loucos e surtados voltam disso dizendo quero mais, a grande maioria panica para sempre, e você vê como neste mesmo documentário, um ex-astronauta especialista dizendo que está pesquisando isso a vida inteira, dizendo isso não me soa bem. Eu não posso negar o fato, mas isso me parece ser uma coisa do mal. Conspiração maligna. Perversa. E a conspiração ainda cresce. Existe um outro documentário que eu haverei de gravar a qualquer hora e apresentar aqui, que mostra também o seguinte, do Einstein para cá, que foi quando o átomo foi mensurado, ainda teoricamente por ele não tinha nenhum microscópio eletrônico para mensurar o átomo. Foram cálculos matemáticos e físicos que geraram a mensurabilidade do átomo e ele achou, quando foi achado, com o mensuramento definido pelo cálculo do Einstein. Mas com todo o progresso que ele fez, e até com a entrada no mundo subatômico que produziu a bomba atômica e bomba de hidrogênio e outras coisas mais, o upgrade e a evolução tecnológica de lá para cá não guarda relação de proporção com o poder humano de, com o já sabido e acumulado, ter crescido exponencialmente do modo que cresceu. De modo que até entre esses carinhas sérios aí, que não vão para a Chapada dos Veadeiros, fica lá vibrando em rocha, fumando um baseado e todo mundo querendo ver se aparece um OVNI. Isso aí já é espiritismo de OVNI, palhaçada. Eu detesto essa palhaçada. Não, eu estou falando de gente séria. Não tem seriedade científica nisso. Não, é o contrário. Aventura. Essa palhaçada é que, juntamente com aquilo que é a contra-informação da NASA, que o próprio astronauta dedurou hoje, quando se perguntou, mas o que eles fazem para desacreditar? Ele disse, olha, eles pegam pequenos fragmentos de verdade, juntam com um monte de teorias não verdadeiras, jogam o pacote todo.
porque o resto é tão falacioso que relativiza os fragmentos de verdade que eles escolheram para colocar lá, que em geral são os menos importantes, mas ainda assim ficam relativizados. Então esse é um fenômeno que relativiza. O outro é o do esotérico, riponga, né, que fica aí, aí cai tudo no plano do ridículo. E como para crente, anjo tem carteira de identidade, e se não tiver carteira de identidade tem que ter asa, tem que ser assim, um híbrido de homem com ave, para ele poder levar a sério. Ainda, né? Então, se não tiver essa carinha, não é de Deus. Até aqueles anjos da Bíblia, se aparecerem em reunião de crentes, sai todo mundo na carreira e não volta nunca mais. Sai repreendendo, né? É. Anjo que o que removeu a pedra da tumba de Jesus, que apareça, era como um relâmpago. Imagina esse cara. Pelo amor de Deus, você é um anjo muito doido. Você é aquele relâmpago assim, falando, um relâmpago falando. É que imaginação de crente é mais pobre do que de topeira. Porque quando eu fico viajando nas descrições da Bíblia, eu digo, pelo amor de Deus, esses caras encontraram o impensável, né? João no Apocalipse, imagina encontrar uma criatura que é uma bola feita de olho por todos os lados. Rodas, e ele se descreve para cima de você. E de olho para cima, olho para baixo, olho para tudo que é lado, um olhão. Seres com 7 cabeças, com tudo 4 cabeças. E aí vai tudo para o nível das simbologias, e alguns são simbólicos, outros não, outros são descritivos. O impacto disso nele, ele cai para trás como se estivesse morto. A sensação dele é... Desfalecimento total, essa é uma realidade para a qual a minha sensorialidade não está pronta para o encontro. Então, a grande questão volta a ser aquela que eu estou dizendo. Nós estamos no meio de um processo advertido por Jesus, que ele diz que nos últimos dias haveria muitos sinais do céu e no céu. Não é? Eu não sei mais o que o pessoal está esperando, eu não sei se eles querem cair um meteorito gigantesco que acabe a Terra, que mais, né? Ou se comecem a aparecer letras de neon no céu. Eu acho que a burrice é nesse nível. Não conseguem ver que nós estamos invadidos de coisas estranhas o dia inteiro. E eu não consigo associar isso a nada bom. O Caio, não consigo. Dentro dessa questão aí, a gente vê o cinema o tempo todo colocando esse tema como se fosse um autoconvencimento aos poucos. Da forma que você disse aí da NASA, coloca meias verdades com verdades, mistura tudo e acaba acreditando no que não é. O cinema constantemente ele vem trazendo esse assunto, né? Mas de maneira até fantasiosa, hiperbólica, caricata, que trabalha para a descrença. Isso, exatamente. Trabalha para a descrença. Quer dizer, a fé cinematográfica e ficcional nisso aí é tão grande, e na bilheteria que sugere é maior ainda, que eles vão criando, aí eles vão virando os esotéricos cinematográficos, ou seja, o mundo mais sóbrio também diz, eu não quero não. Só que nós estamos aqui tratando de gente sóbria, com coisas sóbrias, com gente que não anda atrás, não está à procura, não está nada. Aos milhares se encontrando. E para mim, não faz sentido haver 6.000 anos, 5.000 anos de abordagenzinhas, de deixa eu passar assim, mostrar a bunda para os terráqueos. E vamos, não faz sentido. Tem algo muito mais grave acontecendo há muito tempo, de acordo com a Bíblia. Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, sim contra principados e potestades. Eu olho para isso tudo, para mim é potestade, principado, potestade, tronos, soberanias, poderes, que crente quer imaginar como sendo umas coisas etéreas, vagantes. Não veem que os anjos da Bíblia comem churrasco quando é preciso. Comem pão. Comem pão. Bebem água. São tangíveis. Ontem eu li aqui aquele texto de Juízes 2, do anjo do Senhor, que pregou aos filhos de Israel e eles se arrependeram. Está lotado de concreção. Só que toda ela não estupradora, bondosa, misericordiosa, toda ela parece com Deus. Isso que a gente está vendo aí não. É assombração cósmica. Ou então,
a inegabilidade do testemunho de gente séria, que foi abduzida, que desapareceu, que perdeu horas e horas, que amigos que estavam junto, que não estavam alucinados, dão testemunho de que aquilo aconteceu com elas. E a partir de um monte de outras evidências, eu não consigo crer em outra coisa, a não ser que nós estamos infestados de algo que dentro de pouco tempo vai se manifestar, não necessariamente com enxames disso. Porque a sutileza disso, se eu não estou enganado aos extremos, é uma sutileza que carrega as características da dissimulação e do engano e do pai da mentira. Então, se de um lado Jesus disse haveria ensinar no céu, Paulo diz que a operação do engano nos últimos dias seria segundo todo prodígio do engano, da mentira e disso. Aí o pessoal fica pensando outra vez que é um anticristo com cara de capiroto, de macumba, que o mundo vai se transformar no Vale do Amanhecer, que é um negócio... Ao contrário, é sutileza com jaleco científico, é sutileza mexendo na engenharia genética, te propondo uma alteração e um upgrade para você que vai fazer de você uma outra coisa. Ou é aquela abdução perversa mesmo que faz o cara voltar, se achar no meio do deserto. Não foi arrebatado como Filipe pelo Espírito Santo, lá da beira do riacho para aparecer em Azoto cheio de alegria. Não, é só de perplexidade. E hoje em dia a quantidade de pessoas que vem sofrendo isso e que são submetidas a escaneamentos de radiografia ou de tomografia ou de qualquer outra coisa extremamente meticulosa e que aparecem com implantes, como outro dia eu vi um documentário inteiro de pessoas de quem se arrancou implantes de um material que o corpo não rejeita, que é absolutamente assimilável, como na Terra não se faz ainda. Não é nenhum sinal daquilo, só descobriram, porque como o indivíduo contou a história de uma perda, de um avistamento, com a consequência de perda de consciência por horas, eles agora estão escaneando. E quase todos eles encontram esses elementos não rejeitáveis e, mais do que isso, emitindo frequência, o que é mais chocante. Transmitindo dados. Transmitindo dados. Você passa um aparelho de medidor de frequência, frequência sendo emitida. Então é muita evidência, por muito menos, a ciência cria teses. Por um ossinho desse tamanho, encontrado em algum lugar, eles constroem um animal inteiro, uma história e tal. Agora, a gente está entupido disso. E o tabu está estabelecido. Caio, e a que a gente pode dar essa razão? Porque, como você falou e como os astros mostram, como em todo lugar alguém perguntou aqui, isso acontece nos céus, não acontece nos mares, nos desertos. Não, é a ignorância. É ignorância, acontece em todos Hoje os em lugares. dia tem também o tal dos OSNIs. Não é? Os OSNIs saem de dentro d'água. O lugar de maior avistamento de OSNIs, que é a mesma coisa, na profundidade abissal da costa da Califórnia, nas Ilhas Catalina, que chega até 8.000 metros de profundidade abissal, e é um dos lugares mais povoados da Terra, com gente fotografando para todo lado, o infestamento de coisas saindo de lá de dentro e voltando é absurdo. O segundo outro lugar de maior movimento disso é na costa do Japão, no chamado Triângulo do Dragão, que é um dos lugares mais profundos. Então, quem está falando aí está falando com um cara que desde 13 anos de idade lê sobre o assunto e que depois de adulto pesquisou isso mais do que a maioria das pessoas sonha. Então, não tem aqui um indivíduo que se impressionou com alguma coisa. Eu estou, assim, há décadas encharcado disso. Inclusive com experiências pessoais. Alguém pediu aqui, Caio, para que você falasse das suas experiências de lá novo? em Manaus, mas já foi falado da outra vez. Dezenas de vezes. Eu já ouvi pelo menos umas duas vezes. Mas duas vezes. Quer dizer, a mesma experiência eu já contei dezenas. Está no meu livro Confissões de um Pastor. Vai lá Então, e lê, José tá no Paulo, site. aí, me perdoe, mas vai ficar para outra. Tá aqui no
no Papo de Graça, o Chico deve estar botando todos os programas lá para todo mundo essa ver. conversa. Narrei com longueza. Minha irmã, eu já contei da minha irmã, Sueli, indo do nosso sítiozinho, 200 quilômetros de Manaus para Manaus, com um dos filhos dela e um casal no carro. Viajaram os 200 quilômetros, meu amigo, com 2 bolas de luzes Acompanhando. por cima, por baixo, na frente. Passava por dentro das árvores da floresta e voltava com a velocidade estrondosa na cara dela. Aí ia na frente dela, depois eu estava em cima, depois eu estava atrás, os 4 ali em estado de perplexidade. Que viagem. Uma viagem de 2 horas e 15 minutos. Acompanhado por Sim, isso. uma mulher séria, cientista, especialista em meio ambiente. Eu não possuo 15% da cultura acumulada dela. A minha irmã é uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Ela só não expressa a cultura dela, ela é muito tímida. E talvez não tenha a criatividade que eu tenho para fazer o que eu faço com a cultura que Deus me deixou acumular até hoje. Mas ela é uma vastidão assombrosa. Não ia fantasiar sobre um assunto Não, desse. ela é pé no chão. Chega a ser, às vezes, cética em muitas coisas. Chegou dizendo, olha, tem algo acontecendo, para além de tudo. Agora, ou a gente chama essas pessoas todas de loucas, e aí a implicação é aquela que eu disse semana passada. Ora, com esse montante de evidência, de verificabilidade, de testemunhos aos montes, a gente não crê, então é melhor fechar a Bíblia. Por que eu vou crer em Maria Madalena? De quem se expulsou 7 demônios? Do ponto de vista psicológico, é uma pessoa com uma tendência De abdução. ao exagero, à fantasia muito maior. Por que eu vou acreditar em Pedro, culpado, que tinha acabado de trair o amigo? Estava doido para vê-lo vivo, para dizer perdão, meu irmão. Por que eu vou acreditar nas narrativas da ressurreição? Se eu não pudesse, o nível de descrença for esse, quem estiver aí me dizendo que não crê, vai ter que me explicar agora uma outra coisa. É por que então que você acredita no testemunho bíblico? Ou porque puseram no papel, virou magia? Ou se crê, né? Quando Pedro diz que tudo isso aqui foi dado por homens movidos pelo Espírito Santo e testemunhas oculares de coisas. Então o testemunho que prevalece continua a ser a da honestidade humana, do caráter humano, da seriedade humana, que nós não estamos mais levando a sério para 1 bilhão de outras coisas. Muito provavelmente porque as pessoas não acreditam mais no seu próprio caráter, porque são mentirosas, inventoras de fantasias. Elas estão projetando a irrealidade delas. O mundo delas é tão ficcional, tão fantasioso, tão inventivo, tão mentiroso, que quem não é como elas passa a ser julgado por esse critério. Como Jesus disse. De modo que quando eu vejo essa multidão de incrédulos que conseguem dizer, não, eu creio na Bíblia porque está na Bíblia. Ora, mas só está na Bíblia porque um cara chamado Pedro, que não é diferente de você, nem de mim, teve uma experiência verdadeira e outros também tiveram, e tiveram a coragem de dar testemunho dela, de morrer por ela e de dizer o que é. Agora, se eu não puder mais crer nisto, se esse tipo de olhar crível, ou esse olhar múltiplo, que no máximo faz o Sandro ver um ângulo, você ver outro e eu ver outro, mas todos nós coincidirmos com o testemunho da mesma coisa, com a simultaneidade dela, se esse nível mínimo de sanidade humana não puder mais ser verificável entre nós hoje, e entre nós hoje nem mais câmera e nem fotografia é crível, porque qualquer um diz, um Photoshop faz qualquer coisa, então a era da incredulidade chegou de vez. E com ela, vamos jogar isso aqui em algum outro lugar, porque o testemunho que aqui está dado é testemunho de homem. Homem sério. E que ninguém que tenha visto pessoalmente, a não ser eles. Então se as pessoas creem nisso, não creem no que vem... Essa é a minha tese. Eu acho que nós estamos brincando com várias coisas.
Número um, nós estamos brincando de que não existe conspiração na Terra. Existe. Não, só existe. No micro nível, no macro e em qualquer outro nível. Em todas as Olha, camadas. aqui entre nós, no seu trabalho, você não encontra conspiração todo dia? Todo dia. No seu, Sandro. Sim. Qualquer homem de negócio aqui, que estivesse aqui presente ia me dizer, ó, rapaz, você não tem ideia. O que os caras armaram? Olha, eu entrei quando eu vi o laço estava dado, pô, fui perceber 2 anos depois, a paciência da trama. Sem contar o que acontece nas igrejas. A igreja é só trama, Só conspiração. Ele dossiê Caimã para não ir longe. Eu só fui saber o nível da conspiração e o tamanho e a quantidade dos implicados quase 3 anos depois, apanhando igual um doido. E não foi isso que me deixou com ideias conspiratórias, não, ao contrário. Não há ninguém que leia a Bíblia, que leia o Novo Testamento, e não veja que a Bíblia está abundante dizendo, olha, vigiem, porque existe uma conspiração espiritual na Terra. Ora, se existe espiritual, existe em todos os níveis, porque o mundo espiritual não está interessado em conspirar para eles mesmos. A conspiração é para nós, é para o nosso engano, é para a nossa dissimulação, com todas as fantasias do engano e da mentira. Então essa é a primeira coisa. Não existe conspiração na Terra. Existe em todos os governos, existe aqui no Palácio do Planalto, para todo lado, de conspiração, de corrupção a qualquer outro nível. Quanto mais sofisticados são os governos, maiores os níveis conspiratórios. A gente sabe hoje que a massa e o volume de dinheiro que o maior governo do mundo, que é o dos Estados Unidos, tem, é uma brincadeira perto do produto das empresas americanas. Quem dá as cartas em qualquer governo são os que têm o dinheiro. O dinheiro no mundo capitalista não está na mão de governo, está na mão de empresas. Esse pessoal tem sonhos mirabolantes que a gente não imagina. Por exemplo, não é conveniente para os bilionários da Terra um mundo com 7 bilhões de pessoas. Essa Terra é inviável. A maior parte das guerras feitas na humanidade foram guerras deliberadas por grupos muito pequenos. A gente está vindo da história do nazismo recentemente, onde o interesse era reduzir a humanidade à factibilidade de um grupo sobre o qual se pudesse fazer gestão. Existem aí grupos de empresários mundiais que se reúnem e dizem que a Terra ideal teria que ter 1 bilhão de pessoas. Aí daria para manter o padrão de luxo com os recursos do planeta. Conspirações de todos os tipos acontecem toda hora, o tempo todo, entre nós humanos. Quanto mais... Pelo amor de Deus, eu não sei que inocência foi essa que bateu na moçada. Existe uma questão aqui geral do pessoal do chat com relação a essas manifestações, se elas são espirituais, se são de anjos, se são demônios. Eu acho que o papo já está respondendo, não, né? Eu estou dizendo isso, não é hoje não, eu estou dizendo que elas são espirituais. Espirituais, exatamente. Eu estou dizendo que o nome bíblico disso é anjo, é demônio. Com certeza. É só que a nossa capirotice, o demônio ficou reduzido a um capiroto que nem um psicólogo consegue levá-lo a sério. Os demônios dos crentes saem todos, como eu tenho dito, com palmada na bunda, porque A nem maioria. demônios são. Então, o reducionismo, a falaciosidade, a mentira religiosa sobre quem é o diabo. O diabo da religião é um ser tão pigmeu, tão desgraçado, tão Zé Pilintra, tão safadinho, tão compulsivinho. Que até ele teria vergonha. Ele diz assim, deixa eles se enganarem com esse boneco de mim, que enquanto isso... Eu vou preparando quem eu sou Não, realmente. pelo amor de Deus, você pegue todos os gênios da humanidade juntos, somem todos eles, um neurônio ainda não conversa com o outro, perto desse ser que é o príncipe deste mundo. Com certeza. Né? Eu ia dizendo uma coisa que eu fiz um atalho, que é
era bem há 15 minutos atrás, de que alguns desses homens aí de ciência, que tem gente séria, que advoga a tese de que esse boom que houve subitamente na década de 50, que não guarda relação com o que tinha sido aprendido e acumulado, foi um boom, aconteceu depois de 3 episódios onde se disse que materiais desse tipo foram recolhidos e de repente sumiu. Aí disseram que era barometeorológico, era não sei o quê, deram aquelas explicações para criancinha do interior, para caipira. Né? No início era, cidade inteira viu, aconteceu e foi. De repente, no dia seguinte, não era. Não era mais nada. Era um... Aí, 3 anos depois, começam a surgir tecnologias extraordinárias, materiais de flexibilidade que ninguém antes sabia que existia, quando a própria narrativa dessas coisas dizia, olha, o tipo de material que a gente encontrou é estranho. Você comprime ele todinho, ele quase que desaparece, você larga e ele volta à forma original. 4 anos depois aparece a mesma coisa aqui entre nós. Vão surgindo outros e outros e outros e outros, de modo que o nível de conspiração, sem que isso queira se transformar em paranoia para mim, porque eu sou tudo menos paranoico. Quando alguém me vê falando disso, não fico pensando que eu sou um paranoico, eu durmo bem, não fico preocupado com nada, não tenho medo de nada disso. Se manifestar na minha frente, sai no tapa em nome de Jesus. Não é? O amor de Cristo me cobre contra principado, potestade, que me cobre contra o diabo, quanto mais contra qualquer outra coisa. Então meu problema não é esse. Meu problema só aqui é advertir os incautos, os ingênuos, os cegos, os bobo-alegres, que não conseguem ver a sofisticação do mundo espiritual e o que pode estar acontecendo para daqui a pouco levarem um susto enorme que vai enganar os próprios eleitos. Sim. Ô, Caio. Porque vem com outra cara, uma cara que eles não estão preparados. A Zenilda aqui diz que no momento eles não querem que isso seja revelado da forma que é, porque se isso acontecer, os crentes vão surtar em tudo quanto é lugar e vão se matar imediatamente, porque vai cair por terra, vamos dizer assim, toda a teologia que eles creem. Não, porque não cai por teologia nenhuma. Teologia eu não sei simples. Que teologia cai. Não é? A minha só aumenta, só me Exatamente. mostra o senhorio de Cristo. Quando Paulo diz lá, porque ele recebeu o nome, que está acima de todo nome, de todo principado, trono, potestade e poder, e sobre qualquer outra criatura ou nome referente neste século, ou no vindouro ou em qualquer outra dimensão, quanto maior o cosmos fica, maior a soberania de Deus se dilata na minha percepção. Quanto mais tudo aumenta, mais aumenta sob o senhorio de Cristo. Não Maior é o nada. domínio dele. Maior é a complexidade. Exatamente. Do que eu não sabia, maior era a minha ignorância anterior. Não que se torne maior, nós é que entendemos Claro. a profundidade, a altura, Óbvio. começamos a entender um pouco mais óbvio. Tudo isso que está sobre a soberania Claro, de eu Deus. não estou dizendo que tudo que não existe em mim é teologia do processo, né? Isso aí é outra idiotice. Eu tenho uma pergunta, Caio. O que cresce é a minha cabeça, Deus é. Eu tenho uma pergunta porque assim, sempre me criou uma curiosidade com relação a essas formas de aparição. Existem assim, mais diversos relatos de formas de seres extraterrestres. E elas são muito parecidas. Elas são muito parecidas. Aqueles homenzinhos de cabeça grande, aquele negócio. E existe alguma verdade nisso, porque eles coincidem aqui, na América do Norte, ou não. na Europa. Mas se a gente está falando, Sandro, de seres miméticos, seres que viram chama de fogo, relâmpago, ficam com cara de homem, e o princípio é que a serpente se alimenta do pó da terra. Então, meu querido, a gente deu a cara ficcional, o ET a universalizou, o Spielberg a batizou, e é uma cara conveniente. E que se resolve se manifestar assim? Conforme as expectativas generacionais desse tempo. Acho que tem uma pergunta aqui interessante, cara. Ele parece que ele achou o tema aqui agora. Ele falou assim, isso tudo tem a ver com os fins dos tempos? Ou seja, ele realmente achou o tema. Chegou agora. 3 semanas depois. É isso mesmo, Ed. Tem a ver. Tem a ver. Haverá muitos sinais
no céu e do céu. É verdade. Não é? O que eu de fato creio, o livro do Apocalipse, na linguagem simbólica dele, ele não deixa ninguém enganado. Por exemplo, a quantidade de manifestação de seres espirituais no processo da história descrito no Apocalipse é extraordinário. Quer dizer, os eventos históricos estão todos imiscuídos de poderes espirituais aterradores. A gente chega àquele ponto de que o poço do abismo que estava próximo ao rio Eufrates foi aberto, de onde saíram seres híbridos que saíram agonizando a alma dos homens, dando desespero de morrer sem a capacidade da morte. E uma quantidade enorme de outras manifestações. E a gente passa batido. Você quer ver, por exemplo, um texto que não dá nem para a gente comentar, porque não há muito o que comentar, mas que pelo significado chocantemente misterioso dele, ele deveria pelo menos ser prestado atenção. Mateus diz que quando o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, em duas partes e tal, e Jesus gritou, e isso e aquilo, e entregou o Espírito, muitos corpos de santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram de entre os mortos e entraram na cidade santa e apareceram e foram a vistos. muitos. Então a Bíblia está carregada de uma liberdade fenomenológica para a qual ela não sente nenhuma necessidade de dar explicação, ela só constata o fato que está para além da nossa compreensão. São passagens como essa que deixam as pessoas alucinadas, sem entender algumas coisas. E eles fecham a Bíblia nessa hora. Elas deveriam, no mínimo, se manter com a mente aberta. Porque qual é o medo do crente? Bom, meu pastor não fala nisso, eu leio teologia e ninguém toca no assunto. Como ontem aqui a gente tratando de alguns assuntos, as pessoas perguntavam, mas por que a igreja não ensina isso? Ora, a igreja não está ensinando a cruz, o sangue, a ressurreição, a salvação, o arrependimento, o perdão dos pecados e a vida eterna. Como é que ela vai querer falar de sexualidade humana, problema mental, manifestações de qualquer outra natureza? Tudo isso está... Deixa os esotéricos, entrega para qualquer um outro. Ô Caio, hoje de manhã eu estava ouvindo na rádio, pela internet, um debate de algumas igrejas, e eles estavam com dificuldade de entender a própria criação do homem, o universo em si, o debate que corria nesse tema, e que o outro dizia que era do diabo, o outro já não sabiam mais nem entender, e eu fiquei parado e falei, caramba, mas hoje à tarde tem um debate que vai falar sobre uma coisa muito mais além, e o pessoal ainda está brigando com coisinhas que são tão pequenininhas, que não aceitam. O tema era em cima da ciência e a fé. Se ela Mas olha, evangélico está proibido de discutir sobre fé e ciência, porque eles não entendem nenhuma das duas coisas, hoje em dia. Fé é crença, é corrente, é mecânica. Isso é fé para o evangélico. É crença. Ciência? Pelo amor de Deus! É contradição. É a contradição da fé. Quando Então, não deveria ser a confirmação. Eu tenho dito isso, tem gente que pensa que eu estou exagerando. Eu passei boa parte da minha vida rodando a terra e passando por ela sem ser Satanás, né? E encontrando gente de todas as matizes de percepção cultural. Eu voltava para casa triste de ver que os caras mais burros, alienados e topeiras eram os nossos. Aí você entra num seminário. Aí você diz, não, aqui deve ter gente com mais cabeça. Tem não, meu irmão. Você pode ir para um institutozinho bíblico de uma igreja neopentecostal, está cheio de obscurantismo. Vá lá na Faculdade Teológica de São Leopoldo. Não tem obscurantismo. Mas não tem fé nenhuma. Vá lá na Metodista de Rude Ramos. Não tem certos tipos de obscurantismo, mas a fé não está presente. Não está presente nenhum interesse científico sério. Do ponto de vista científico, o Dalai Lama está dando de 1000 nessa moçada inteira aí.
E em termos de fé, também não são nessas instituições de pesquisa de fé que se encontra fé, porque fé pesquisada já não é fé. Jesus disse que o único ambiente da fé é o da experiência. Se alguém quiser saber se é verdade o que eu estou dizendo, experimente. O interessante é que quando eu me converti, minha mãe era missionária e eu fui morar na fazenda do meu pai porque eu era muito quieto e ele disse que não queria vagabundo na cidade. Então eu fosse para a fazenda amadurecer. E lá eu tive experiências, várias experiências a nível espiritual, com a própria manifestação de Satanás e aquilo eu parava e eu só entendia a força do braço. E aquilo me congelava. E eu falava, caramba, isso aqui não dá para bater. Isso não dá para bater. E várias ocasiões, e a minha família agia como se nada tivesse acontecendo naquele local. Aí até que minha mãe mandou uma Bíblia para mim de presente no aniversário. E eu comecei a ler aquela Bíblia com tanta fome, com tanta vontade de entender alguma coisa que pudesse resolver aquilo que acontecia constantemente na fazenda. E lendo a Bíblia, aí quando eu li que Jesus Cristo, o nome dele estava sobre tudo, aquilo me pacificou o coração. Que quando aconteceu, eu estava com meu primo pintando uma porta e bateram na porta do outro lado. E por várias vezes a gente tentou pegar a pessoa que estava batendo do outro lado da porta e não conseguimos. E não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Aí eu virei para ele e falei, o único jeito que tem para essa porta parar de ser batida do lado de fora é falar no nome de Jesus sai. Eu não era convertido, nada disso. Minha mãe mandava cartas dizendo, meu filho ore, meu filho crê em Jesus, né? Até então era a fé dela, era aquilo que ela cria. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia e as experiências da fazenda, é que eu fui falando, cara, tem coisas diferentes aqui nesse mundo que não é a força do meu braço que vai resolver nada. Né? E essas coisas que estão lotadas, que Paulo trata o mundo invisível com a mesma ênfase que ele dá ao mundo visível. O Caio, Ele os põe em pé de igualdade. Então alguém pode negar o mundo visível? Não. Com a multiplicidade fenomenológica que ele tem? Por que o mundo invisível tem que ser menos complexo? Tem que ser feito assim de umas criaturinhas nebulosas vagando assim. Eu ousaria dizer que o mundo espiritual é muito mais complexo do que esse mundo natural, que é carregado de complexidades quase infinitas para a nossa cabeça. Quem nos protege é o Senhor. É isso que o pessoal não tem ideia. A minha angústia é que na ignorância, que é imensa, que é obscurantista, a maior parte do pessoal que confessa a fé em Jesus hoje em dia são as pessoas mais obscurantistas do planeta, de cabeça mais fechada. Porque falta a elas é Jesus mesmo no centro do ser. Elas só têm religião. A religião oferece pacotes de doutrinas. O que não está dentro daquele pacote de doutrina, o crente diz, não existe, portanto, na Terra. O mundo fica do tamanho do pacote de doutrinas que lhe foi servido e não passa daquilo ali. Então, quem só tem religião, e a maioria só tem religião, tudo que não está naquele pacotinho de doutrinas, que é um gibizinho pequenininho, um gibizinho medíocre. A nossa dogmática cristã mais ampla é pequena, é reducionista. As doutrinas, então, das denominações são gibis de burrice bíblica e de mentezinha fechada. Ora, se é assim que o indivíduo sente, porque não tem o espigão de Jesus dentro dele, o que tem é um pacotinho de crenças, tudo que fuja aquele pacote tem que ser repreendido em nome de Jesus, ainda que seja um anjo. E pelo medo. Pelo medo. Agora, o princípio é justamente outro. Olha só, se alguém que crê nisto aqui vai deixar de discutir qualquer tema da vida. Quem crê no que eu vou ler, mete a cabeça em qualquer buraco, se tiver maturidade em Cristo, se já tiver saído da religião, se estiver agora impregnado do Evangelho de verdade,
Entre em qualquer laboratório, entre em qualquer hiperacelerador de partícula, entra na casa de macumba, e quem vai se afligir são os macumbeiros. Entra em qualquer lugar. Quem está lotado disso aqui carrega o poder dos poderes, seja qual seja o tamanho do universo, dos multiversos, do mundo visível e do mundo invisível, porque o que está dito aqui está sobre todas as coisas. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, a pergunta é quem? Invente o cara. Não existe. Invente a criatura. Presente-se. Apareça. Para Paulo isso era tão sério que ele diz, olha, se Satanás chegar aqui vestido de anjo de luz, sai no tapa, meu irmão. Eu vou repreender o bicho em nome de Jesus. Não é problema. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou existe um quem, que mesmo Deus sendo por nós, esse quem pode ser contra nós em qualquer lugar do universo? Só me respondam isso, os crentes querem ficar com a cabeça do quem, que seja apenas aquele demoninho da Universal, que é demônio de histeria, ou eles estão dispostos a incluir neste quem qualquer quem? É só o quem da Universal. Qualquer quem. E eles pensam só no quem da É. Universal. Aquele que não poupou o seu próprio filho, que eles pensam que é um acontecimento terráqueo. Uhum. A cruz de Jesus aconteceu aqui na Palestina, na Terra, mas o acontecimento da crucificação não é terráqueo, é É cósmico. cósmico. Porque o Cordeiro já estava imolado desde antes da criação do universo. Aqui foi o cenário da manifestação espaço-temporal, do sacrifício supradimensional. De modo que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas são todas as coisas. Não tem teologia sobre isso. Proteção, carinho, amparo, segurança, tudo de graça. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí o cara fica sempre pensando naquele diabo que apareceu a Lutero, dizendo, olha a lista dos teus pecados. Aí o Lutero no final diz, olha, você esqueceu de escrever aí, está consumado. Né? Ele só. E fica só aquele diabo ali no aquele. máximo. Os caras não veem as múltiplas claras. Jesus disse, olha, aí vem o príncipe deste mundo. É um poder desgraçado. Se os príncipes físicos deste mundo já têm um poder conspiratório, deliberatório, estonteante, imagina esse espiritual supra-humano que teve a ousadia de dizer a Jesus, se tu prostrado me adorares, eu te darei todas as coisas. Interessante que ele tem essa audácia de fazer essa pergunta, colocar isso, e com uma certeza dentro dele, né? Porque Jesus Cristo, o homem, é o nosso mediador e foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança sem disfarce. Não era um faz de conta, deixa eu fingir que eu estou tentado. E a crucificação, Caio, ela foi exatamente a resposta de Deus contra toda essa conspiração Claro, e que eles não conheciam. que não conhecia. E Que para nos Paulo dar segurança. E que Paulo chama de um mistério outrora oculto e agora revelado. E era desconhecido de E principados que não aconteceu há potestades. 2000 anos atrás. Não, tá? Antes de da haver fundação. qualquer criação existir, já tinha sido feito. Aí ele prossegue. Quem os condenará? Se é Deus que os justifica, quem os condenará? Se aquele que poderia condenar resolveu, foi morrer por eles e justificá-los. Se é Cristo Jesus quem morreu antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e que intercede por nós. Ou seja, quem poderia nos condenar resolveu nos salvar e interceder por nós. Que segurança maior há aqui? Quem nos separará do amor de Cristo? É um outro quem. Invente o quem. Invente o quê? É o que Paulo está dizendo. No universo que eu concebo, não existe
mas no que eu não concebo, em qualquer que seja o mundo concebível e existível. A palavra já foi. Quem? Está incluído qualquer um, qualquer nega, rica, pobre, reluzente ou andrajosa. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou aparição, ou assombração, ou privação, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou medo, ou pânico, ou espada, ou arma atômica, ou de aço, ou de ferro, de qualquer que seja. Quem tem o poder de nos separar? Ninguém. Aí ele prossegue no verso 37, em todas estas coisas, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, existe algum poder entre os homens mais forte do que o da morte? Que agora virou brincadeira aqui em Coríntios, Paulo manda cantar, dar as mãos e fazer ciranda cirandinha, cantando, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte a tua guilhão. Também, segundo aos Coríntios, ele diz, porque tudo é vosso, seja a vida, seja a morte. Tirou o poder da morte. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem tudo quanto da vida seja sedução, tentação, invenção, criação, não tem o poder de me separar do amor de Deus por mim. Nem anjos, nem alienígenas, nem principados, nem potestades, nem criaturas de qualquer natureza ou dimensão. Em qualquer outra criatura. Quando ele diz anjos, ele está falando de tudo que é anjo possível e concebível. Todas as manifestações. Todos os tipos, as que ele sabia e não sabia. Ainda vai além, né? Nem que qualquer inventaram. É a outra última criatura. coisa, nem anjos, nem principados, que são hierarquias espirituais de entes com manifestações superiores à dos anjos. Se anjo se manifesta como a Bíblia diz que ele se manifesta, esses principados é um conjunto desses poderes, outra vez, para a angústia dos que temem ficar paranoicos sem necessidade, que são os agentes da grande conspiração. Se o diabo é o príncipe deste mundo, os principados é o que se articula nessa coisa toda. Nem coisas do presente. Tudo que no presente dele ele via, e nem coisas do futuro, tudo em que qualquer futuro possa aparecer. Nem poderes de qualquer natureza, nem altura, nem o que das alturas vem, nem profundidade, nem do que dos abismos proceda, e nem qualquer outra invenção ou criatura, o que aparecer. Quando ele diz nem qualquer outra criatura, ele está dizendo, olha, aquilo que não dá nem para conceber, mas se surgir, é criatura. Qualquer coisa que existe é criatura. Só um Criador. Não se assuste. Pode ser assombrosa para você, mas está debaixo do mesmo senhorio. O mesmo senhorio que mantém o diabo rolante no chão, estribuchando, sai dele, sai, está sobre qualquer outra criatura, sobre Nem qualquer se outro o ser poder. inanimado vier falar. Estátuas falantes do Apocalipse. Estão aí no Apocalipse. Não diz nada. Nada pode. Agora, eu não sei como é que o pessoal diz que crê em Jesus e tem medo de tudo. E não quer discutir nada. Cheio de tabus. Faz corrente para tudo. O meu negócio é abrir cada pacote. Eu acho que se eu estiver vivo nesse tempo, desassombrado como Deus me fez, e eu não tiver disposição de sair abrindo todos os tabus, e olhando para dentro das caixinhas e dizendo, olha só, gente, nessa caixa de Pandora aqui, tem mais medo do que realidade. Não precisa ter medo de olhar, porque a verdade liberta. Você anda desassustado, até porque os fins dos tempos estão sobre nós.
E Jesus advertiu dizendo que o engano ia ser de uma sutileza tão inimaginável que, se possível, os próprios eleitos seriam enganados. Então esse programinha aqui não é uma discussão sobre temas não corriqueiros. É uma tentativa, uma exortação para ver se o pessoal se enche de fé mesmo. Para de fechar os olhos e abre os olhos. E ganha, no mínimo, a suspeição que o Evangelho manda que eu tenha. No discernir de tudo que é sinal, no olhar todas as coisas. Para que eu não seja naquele dia apanhado de surpresa, nem preso por nenhum laço. Nem caia na desesperança, nem no medo, nem no pânico. E nem, sobretudo, naquilo que vai acontecer à maioria. Que é pela ignorância absoluta, por terem ficado presos às camisinhas de força das doutrininhas dos emburrecidos, pensando que aquilo é todo mundo de Deus, que quando o bicho pegar, o cara vai dizer, não, a fé em Jesus era mentira, joga fora tudo. Sem contar que o Evangelho... Que é o que vai acontecer. Vai ser tão chocante que eles vão dizer, que me ensinaram era o conto da carochinha, era mesmo. Sem contar que o Evangelho diz, né, sobre não creiam naquele que diz que Jesus está ali ou Jesus está lá, né? Não vão atrás. E tecnicamente vão mesmo. Mas olha, vão e vão a toda hora. Vão até Vão mesmo. aquele que não se diz Jesus, mas diz que recebeu uma unção especial de alguma coisa. E o pessoal vai e dá tudo. Dá até o que não deviam dar. Dá até o que eles ficam com raiva dizendo que os gays dão. Eles vão lá e dão. Tem um monte de os homofóbicos aí com raiva dos gays, porque os gays dão. Eu só vejo um homofóbico dando. Dá para todo mundo. Não dá daquele jeito. Mas eu confesso o seguinte, me desculpe em casa, o enrabamento é pior. O que eles suportam. Que enraba a alma do cara. Até o último grau, não fique chocado não. É verdade. Não fique chocado, a gente está na internet. Se eu tivesse a TV aberta eu moderaria, mas eu quero te chocar mesmo. É uma legião de enrabados. Enrustidos. Não se manifestam. Bom, o Rodrigo me disse que a gente só tem mais 20 minutos. Eu vou gastar esses últimos minutos respondendo a alguma pergunta relevante que tenha chegado aí. Tem algumas perguntas aqui. Tem uma que a pessoa está insistindo muito, mas pressupõe você conhecer o personagem G.H. Pember, uma pessoa que escreveu sobre anjos e demônios e sobre OVNIs. É evangélico? Ele não diz, apenas apresenta. O evangélico eu com certeza não conheço. Ele diz que essa pessoa fala sobre isso, então acho que não. Mas não isso vem. aí é bobagem. Essa pessoa é uma dentre milhões. Entre na internet, que vai escreva lá que você vai encontrar, se você escrever OVNI, você vai encontrar pelo menos 8 milhões de citações, informações, livros, textos. O Davi pergunta, acho que já foi até um pouco falado sobre isso, bastante falado sobre isso, sobre quais as implicações de todo esse conhecimento na vida do discípulo. Né? Como é que ele pode usar isso para conviver melhor no seu dia a dia? Ele não tem que usar isso para ir para a Chapada dos Veadeiros, nem para fazer disso um tema, nem para nada disso. Eu estou dizendo isso insistindo, é para andar de olho aberto. Não só nos sinais do céu, mas nos sinais na terra, que é o que a gente vem discutindo há muito tempo. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma maravilha. E é uma maldição. Tem bem e tem mal lá. Por causa disso eu estou me sentindo hoje aqui sem estar fibrilando. Sim. Enfiaram um catetezinho por aqui, outro por aqui, outro por aqui, me operaram em 3 lugares, eu nunca mais fibrilei, foi uma maravilha, não fiquei sangrando. Mas a oferta daqui a 5 anos vai ser, escuta, tua memória está ficando ruim, você não quer enfiar um chip aí? Você não gostaria de ficar 10 vezes mais inteligente do que você é? Você não gostaria de armazenar todas as informações do seu pai, do seu avô, de modo que você fosse uma incorporação eletrônica de toda a memória familiar passada? Você não gostaria de colocar um chip em você que te permitisse conexão direta com satélite? Você não gostaria?
tudo isso que é oferecido como conforto traz controle. Alguém vai controlar. Quem é que está controlando a bolsa? Sim. É alguém que está me escrevendo aqui? A GM está quebrando lá, mas tem um bocado de gente que pode quebrar a bolsa toda que eles não quebrarão jamais. São os que estão acima do bem e do mal. Então, para que isso serve para o discípulo? Do mesmo jeito que serve discernir qualquer coisa. É desenvolvimento de dom do Espírito Santo, é discernimento. É não andar enganado. Ora, se não servir para o discípulo, para ele não ser enganado, aí eu peço desculpas pela nossa falha, e a gente está discutindo até tá agora bem, aqui. Eu creio que está bem respondido. Uma outra afirmação, foi feito logo no início da conversa, sobre o Alexandre fala sobre que o Vaticano tem conhecimento, assim como os americanos, os russos, de todas essas manifestações, corpóreas ou não, e também as mantém escondidas para manter a ignorância. O Vaticano tem mais razão ainda do governo americano. Com certeza. Para manter isso aí, né? O Vaticano não quer discutir a fimose, vai querer falar de OVNI, está fechado para pílula anticoncepcional, vai falar de invasão de anjos camuflados na Terra? É verdade.